Olá, amigos da Neuroschool. Como prometido para vocês, hoje nós vamos montar o nosso dado eletrônico, aquela plaquinha que ela vai ter alguns LEDs no formato das faces de um dado comum, só que em vez de jogar o dado no chão, nós vamos apertar um botão e ele vai sortear o número aqui, bem mais fácil de trabalhar. Então a primeira coisa que se faz é separar os componentes, similares, e nós sempre começamos com os menores. Aqui não é o problema, para qualquer montagem eletrônica a gente sempre começa com os menores, mas aqui, se vocês notarem, todos têm o mesmo tamanho. Então, para manter a tradição, nós vamos começar montando os resistores, ok? Eu trouxe esse instrumento aqui, ele é um multimedidor, ele mede muitas coisas relacionadas à energia elétrica. E nesse caso aqui, ó, eu virei essa chave para ele medir resistência elétrica, que tem esse símbolo de uma ferradura aqui, que é o ômega. Então eu vou medir resistência elétrica, ele está no automático, não precisa configurar mais nada. Então vamos começar. Se você olhar aqui na placa, tem vários valores de resistores para colocar. Por exemplo, 3,3 M, que é mega, 10 mega, 4,7 mega, 10K, que é 10 mil, esse aqui é milhão, mil, esse aqui é 10 mil, vários aqui de 10 mil. Tem de 470 ohms, não tem nenhuma letra do lado, então ele é a unidade. Tem aqui de 1000, que é 1K, e 470 ohms, enfim. Então tem que identificar quais daqueles resistores, já que eles têm todas, basicamente, é tudo azulzinho e as cores, você precisa de um pouco de paciência e boa iluminação para identificar. Então, para facilitar, se você tem um instrumento parecido com esse, fica mais fácil. Começar por esses três primeiros aqui, que eles estão juntos, eles têm o mesmo valor. Então o valor deles é aproximadamente 0,466K, ou seja, o nosso de 470 ohms. Lembra, se ele tivesse com aqueles, não tivesse aquele zero, ele seria 1000, se fosse 1 ali, né? Então é 0,466. Aproximadamente, ele tem uma tolerância para mais e para menos. Então esse aqui é o nosso de 470. O próximo da fila é o de, vou segurar direito aqui, 5,2 mega. Então é bem provável que esse nosso amigo aqui seja o que deveria ser de 4,7 mega. É um pouquinho diferente, mas é uma tolerância. Esse outro aqui é o de 3,36 mega. Nota que tem aquele M ali no instrumento, bem do lado dos números que ficam ali oscilando, aquele M significa mega. Então ele é o de 3,3 mega. Esse nosso amigo aqui é o de 9, segurar direito, contato bom, 9.8, 9.9, então ele é o de 10 mega. Então já achamos o nosso de 10 mega. Um que está mais para cá, vou trazer ele aqui, é o nosso de 0,99K, ou seja, ele é aproximadamente 1000, né? 999 e falta um pouquinho ali e vai dar 1000. E essa outra família aqui, eles colocaram juntos já de propósito, são os nossos de 9,9 mil, ou seja, é o nosso de 10 mil. Né? Eles realmente são valores aproximados. Porque eles estão todos juntos nessa fita de papel? Porque eles são todos do mesmo número. Quando você compra eles em grandes quantidades, o pessoal tira isso aqui, vem num rolo, em rolos grandes, aí eles cortam a quantidade que você precisa, ele vem nessas fitinhas aqui. Uma coisa muito importante aqui, não interessa para nós, porque a gente vai cortar essas perninhas, né? Bem aqui assim, mais ou menos. Mas quando você precisar usar essas pontas, é muito bom remover, tá? Que fica um pouquinho de cola aqui, quando você arranca esse papel, e aí dá um mau contato. Numa aula no futuro que nós tivermos sobre protoboard, eu vou explicar como isso é importante, raspar, limpar essas pontinhas aqui. Então vamos às montagens dos resistores, vou colocar eles todos na placa e mostrar para vocês como fica a aparência final, ok? Então amigos, voltando aqui, todos os resistores foram colocados nos seus respectivos lugares. Se vocês notarem, eles têm um R seguido de um número, isso aqui é uma sequência. Começa desde o R1 até, acho que R7, R9, tem vários números aqui.
Por que tem esses números, né? Esse R, por exemplo? É para quando você pegar aquele desenho lá do circuito, para você identificar quem é ligado aonde, quem está ligado com quem, eles vão usar essas letras e números para você saber de qual peça com qual peça você está trabalhando. Isso aqui é muito importante para quando no futuro você quiser localizar um defeito, ver por que caminho a corrente elétrica está passando. Então, embaixo da placa, você não consegue ver os componentes, né? Você só consegue ver a parte de cima, não consegue ver como é que eles estão ligados. Então, essas letras são muito boas para você saber qual desses componentes aqui está ligado com qual, sem precisar ficar olhando aqui embaixo, né? Que é meio difícil, sem o desenho, de você identificar quem está ligado com quem. E deixei por último, olha, é bem simples, você pega as perninhas dele, dobra nesse formato aqui, e aí você consegue colocar, deixei esse último para mostrar para vocês, para nós fazermos juntos, você consegue colocar nos buraquinhos da placa, ok? E na parte de trás você faz aquilo que a gente já falou num outro vídeo de soldagem, né? Você pega o componente e dá uma entortadinha assim, diagonal, nas perninhas. Para quê? Para que quando eu soltar, ó, eles não caem, né? Isso facilita a soldagem. Se você olhar, eles estão todos dobrados na diagonal. Aí eles não caem daqui. Eles são bem levinhos, então na hora que você vira para soldar, aqui nas ilhas, colocar estanho, ele cai, dá uma dificuldade danada. E ele esquenta um pouquinho, né? Você vai sentir o seu dedo esquentar aqui atrás se você ficar segurando. Lembrando que não é bom deixar esquentar muito, que pode estragar o componente, né? Especialmente esses aqui que são bem mais frágeis, que são os transistores e os circuitos integrados. Bora então para a soldagem. Vou mostrar para vocês aqui a primeira solda, né? Lembrando e revisando, nós temos aqui o estanho, né? Que tem um rolo bem grande aqui, e nós temos o nosso ferro de solda. Esse aqui é um pouquinho mais chique do que um que nós usamos no outro vídeo, mas basicamente ele faz a mesma coisa. Você encosta e ele derrete o estanho. Você tem que fazer o quê? Lembra que nós falamos no outro vídeo, a gente pega nessa parte aqui onde está o terminal do componente, nós encostamos ao mesmo tempo no fiozinho e nessa parte metálica que está aparecendo. Ao mesmo tempo encostamos nos dois, para esquentar os dois ao mesmo tempo. E aí viemos com o estanho e derretemos aqui em volta. Quando o estanho ele diluir, você sente que ele diluiu, você tira o ferro, solda e confere. E olha, pode ver que ele está espalhado, né, na ilha, bem espalhadinho. Ele não pode ficar nem para cima, né? Tipo, só preso aqui no terminal, e nem ficar com uma aparência feia, sem brilho, ok? Então essa é uma solda boa. Aqui está um pouquinho de excesso até, um pouquinho mais distante do que precisa, mas não pode ficar muito também, não pode ficar uma coisa muito grande, ok? Vou soltar todos os terminais e já mostro para vocês aqui o acabamento, como é que fica. Então, finalmente, depois dos nossos resistores todos soldados, nós vemos aqui com um alicate de corte de eletrônica, um alicate pequenininho, e aparamos as sobras dos terminais, okay? Se vocês notarem, todos os resistores agora estão no seu devido lugar, firmes e soldados na placa. Agora eles têm contato elétrico, né, com esses fiozinhos que são as trilhas, e conseguem fazer as ligações que precisam para que a corrente elétrica possa circular em cada parte do circuito e o circuito possa funcionar. Então agora nós vamos para a parte da montagem dos nossos LEDs, né, que eles estão em maior quantidade, junto com os nossos transistores. Os LEDs é tranquilo de montar. O LED ele vem com essa letra aqui de D, de diodo, e o símbolo mostra a aparência mais ou menos que eles têm. Se vocês olharem, tem um lado aqui desse círculo que é achatado, mesmo lado que tem uma flecha, que tem um corte na ponta da flecha. Esse lado aqui é o lado que a gente chama de catodo do diodo ou do LED,
que é um diodo que emite luz. E para vocês identificarem no componente, basta olhar aqui, pode ver que ele é redondo, né? Mas num lado das duas perninhas dele, tem um lado que é chato. Não dá para ver direito, mas esse aqui. Esse lado chato é justamente esse ladinho aqui. Então esse terminal, você vai soquetar ele aqui, né? A parte chata no lado do desenho. Ok? E aí é só fazer a solda aqui atrás e depois aparar a sobra de terminais. Vou fazer isso agora e já mostro para vocês como fica. Então, como vocês podem ver, amigos, os LEDs devidamente já soldados, né, presos ao seu respectivo local. Uma maneira também de identificar o lado do negativo do LED, ou catodo, é tu pegar aquela perninha que é mais curta, tá? Eu esqueci de falar isso para vocês. Ou é o lado que tem um cortezinho, né, no desenho, no círculo do LED, né, essa partezinha aqui, ou é o lado que tem a perna mais curta. É sempre assim, os fabricantes fazem já para facilitar a montagem, ok? Agora nós vamos para a parte dos transistores, tá? Eles são responsáveis por fazer o comando que vai acionar a sequência de LEDs aqui para simular o nosso dado. Ele tem 3 perninhas, né, mas ele também é simples de montar. Esse aqui ele é identificado pela letra Q, que é sempre usado para transistor, essa letra. E ele tem esse número 8550, que é o modelo dele. Existem milhares, me atrevo a dizer, de modelos e tamanhos e formatos de transistor. E como é que eu monto isso aqui? Aqui ele não está bem redondo, tá, pessoal? Mas ele é basicamente o seguinte: essa parte chata do nosso transistor é a mesma parte chata do desenho, a parte mais chata aqui. Normalmente isso aqui vai ser arredondado para mostrar essa parte redonda. Mas aqui não tem problema, tá? Então você vai montar todos eles da mesma maneira. Lembrando que esse kitzinho, ele já é entregue montado para as pessoas quando elas fazem o módulo, né? Quando elas fazem as brincadeiras das nossas aulas na Neuroschool. Mas nesse caso eu estou mostrando porque às vezes a pessoa ela quer aprender ou quer praticar soldagem. Então ela pode pegar o kit e montar por conta própria. Claro, se ela tiver as ferramentas em casa. É muito difícil fazer esse trabalho se você não tiver as ferramentas corretas para trabalhar. Você precisa no mínimo do material para fazer a solda, você precisa do soldador, você precisa talvez de um instrumento para conferir algum componente, que nós fizemos agora há pouco. Eu só estou mostrando isso aqui a título de instrução. Caso você queira montar algum outro circuito eletrônico que você recebeu desmontado, aqui talvez você possa pegar algumas dicas nessa plaquinha que nós estamos montando e saber como montar o seu kit, ok? É só instrutivo, tá? Normalmente você recebe esse kit aqui já montado, pronto para uso. Então bora lá? Vamos soldar os nossos transistores e eu já volto para mostrar para vocês como é que ficou o resultado. Então aqui estamos de volta. Olha, você percebe que os transistores estão nas suas posições, já soldados, ok? E se vocês notarem, e é bom avisar vocês também, no kit que vocês receberem, o transistor é um dos mais, junto com os circuitos integrados, ele é um dos mais difíceis que tem de fazer a solda, por 2 motivos. Primeiro, que os terminais deles ficam muito pertinho do outro, então é muito fácil, na hora que você estiver soldando, escorrer um pouco de solda ou encostar o ferro de solda de uma perna para outra e causar um curto-circuito. Nesse caso, o componente ele pode estragar ou simplesmente não funcionar. Lembra que tem 3 perninhas, né? Cada uma é responsável por uma função. E outra coisa também, eles são sensíveis, né? Assim como os circuitos integrados são feitos de um material bem idêntico, basicamente. E se você esquentar muito, por muito tempo, ele pode queimar antes mesmo de tu usar o aparelho. Então qual é que é a dica que eu faço aqui? Tem 3 perninhas, né? Eu coloquei todos eles aqui na posição correta já. Arrumei as perninhas para eles não caírem, como eu fiz com os outros componentes. Então o que eu fiz? Eu fui soldando terminal por terminal e dava tempo dele dar uma esfriadinha. Aí eu voltava, fazia o do meio, esfriava de novo, voltava, fazia aqui, aqui, aqui e aqui. E aí eu terminei as 3 soldas e também diminui as chances de, enquanto eu estou soldando um, além dele ficar muito quente, de eu encostar o ferro entre uma das perninhas e acabar fazendo a solda, jampeando aqui, né, fazendo o curto-circuito, que não é o caso e não precisa. Agora eu vou aparar esse aqui, essas terminais também, como eu fiz com os outros, e vou fazer a soldagem
os únicos dois capacitores que tem no circuito, tá? Um capacitor eletrolítico, tá? Ele parece aqui essa garrafinha aqui, essa bombinha, e ele tem polarização, tá? Ele é positivo, a parte que não tem nada, e nessa faixa branca com o sinal de negativo, ele é o negativo. Como é que eu identifico na placa? Ele tem um C de capacitor, esse aqui é fácil, tá? E a parte branca é a parte negativa. Aqui também eles facilitaram bastante, né? Além de dar o valor do componente, que vem escrito no corpo dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ele vem escrito no corpo, aqui, ó. Essa letra aqui pequenininha na frente do F é um microfarad, tá? E o negativo é aqui. Então, 1 microfarad negativo, também perninha mais curta, é só espetar aqui e fazer a soldagem. O outro capacitor já é um capacitor mais simples, ele também, assim como os resistores, ele não tem lado para montar, pode montar de qualquer lado que vai funcionar. Que é um capacitor cerâmico, tá? Ele é tão pequeno que o pessoal bota o valor dele em números, então aqui ele tem 10 e 4 zeros. Ou seja, é 10.000, a unidade dele, que no caso aqui é picofarads, isso dá, se não me engano, 10 nanofarads. E aqui na nossa plaquinha, nós temos ele aqui, ó. No caso ele não está nem com valor, ele está com o próprio 104, ó, facilitou bastante. E pode ver, ele tem esse símbolo de duas plaquinhas separadas e não tem lado. Eu posso montar ele de um lado, o outro vai funcionar. Só esse aqui, os transistores, os LEDs e os circuitos integrados é que eu preciso cuidar o lado, porque senão ele não funciona, tá bom? Então vou fazer a inserção e a soldagem desses dois capacitores e já voltamos para ver o restante da montagem do nosso circuito. Ok, amigos, agora nos encaminhando já para a parte final da nossa montagem. O que está faltando aqui? Está faltando o nosso botão, que é o botão que inicia o sorteio dos LEDs. Os dois circuitos integrados, um circuito integrado chamado 555, muito popular e muito útil na eletrônica para fazer vários tipos de projetos. Se você procurar assim, projetos com 555 no Google, vai te dar um monte de coisa bacana, inclusive relógios, disparo, temporizador, essas coisas. E o CD4017, que é um outro circuito muito importante e muito usado para coisas como isso, acionar sequências de LED. Então, se você pesquisar no Google, ele diz exatamente o que dá para construir com esse circuito integrado aqui. Ok? Tá faltando mais um transistor aqui, que nós vamos colocar agora. E aqui o nosso borne de conexão da alimentação, né? Que depois nós podemos colocar um suporte de pilhas aqui na ponta, né? Ou uma bateria. E aí é só fazer a conexão aqui. É legal porque ele já tem um lado certo de conectar, então geralmente usa o positivo no vermelho e o negativo no preto. Então não tem erro, você vai ligar da maneira certa. Soldar aqui nosso botãozinho, ok? Ele tem aqui a sequência de ligação dele. Aqui é fácil de perceber que ele encaixa mais facilmente desse jeito do que desse jeito. Então esse jeito aqui é o lado certo de ligar ele. Posso virar ele? Posso. Não vai fazer diferença, mas esse aqui é a maneira certa de fazer a conexão da nossa chave. Então, colocando essas últimas peças que faltam, vamos colocar, lembrando, o soquete para o CI. Por que é importante o soquete, pessoal? Deixa o projeto mais caro? Deixa, mas é o seguinte, além de não dificultar, porque a solda aqui é bem complicada, os pinos ficam muito pertinhos um do outro, ele também permite que quando eu estiver soldando, eu não esteja soldando diretamente no circuito integrado, porque a temperatura do ferro de solda pode ser suficiente para estragar o meu circuito, e aí a minha brincadeira vai para o saco, não vai funcionar o circuito. Aí eu não sei por quê, que não tem como testar isso aqui. Só se eu trocar, colocar um novo e ver se funciona ou não. E aí é tentativa e erro. Então é muito mais fácil colocar o soquete e depois vir com o circuito em cima e conectar. Lembrando que o circuito integrado ele tem uma sequência U de números. Ele começa de um lado, faz a volta por baixo, continua a contagem e termina o último número aqui em cima. Como é que eu sei o lado? Tem essa meia-lua aqui, não tem? Essa meia-lua, do lado esquerdo dela é o número 1. Aí eu conto todos os pinos. Vou pegar esse aqui que é mais fácil, de vocês perceberem. Ó, tem uma meia-lua ali. Então esse aqui é o número 1. Esse de baixo aqui é o número 1. E eu tenho aqui o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Então é 8 pinos. E no meu circuito, no meu soquete do circuito de 8 pinos, pode ver que ele também tem a meia-lua aqui, ó. E no desenho também tem. Então é só encaixar no mesmo lado aqui no circuito, onde tiver a meia-lua, fazer a soldagem.
depois vir com o circuito integrado em cima, na mesma direção, e soquetar ele aqui. Alimentou, apertou o botãozinho e vai estar funcionando. Já volto aqui para mostrar todas essas peças que eu falei agora, já soldadas na placa. Pronto, meus amigos, nosso kit terminado. Como vocês podem ver, é um trabalho que leva no mínimo meia hora para ser feito, quando você já tem um pouco de habilidade para fazer. Só o vídeo aqui com os cortes levou mais de 20 minutos, então reserve pelo menos uns 40 minutos, 60 minutos para você fazer esse trabalho, porque precisa de calma, paciência e um pouco de prática, que é uma coisa que se pega com o passar do tempo. É divertido, é bacana, é muito legal quando você vê uma coisa que você montou funcionando. E para praticar isso aqui é muito legal. Tá? Hoje em dia tem máquinas que fazem isso, né, para esses aparelhos mais modernos, mas ainda não sai de moda fazer suas pequenas plaquinhas, brincar com eletrônica, fazer seu aprendizado. Bacana? Então, se gostou do vídeo, já deixa o like aí. E se você tem perguntas, se você quer saber como é que esse circuito funciona, se quer alguma explicação sobre esses circuitos integrados, alguma dica de montagem parecida com essa aqui, procura por nós aqui no canal, vai nos comentários, faça suas perguntas, que nós tentaremos responder à medida do possível. Bacana? Eu vou fazer um videozinho mostrando ele funcionando só um test drive, como a gente já faz em outros kits e brinquedos que nós temos. E para finalizar com chave de ouro, então, a gente só precisa colocar os nossos CIs. Eles têm, quando eles vêm com as perninhas um pouco abertas, então você tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Deixar elas alinhadas aqui e procurar fazer o encaixe. E é importante não forçar muito, porque se você apertar e a perninha estiver fora do lugar do encaixe, ela entorta. E aí você quebra a perninha e aí você perde seu circuito integrado. Okay? Então você faz aqui com cuidado, alinha elas, vê se está no local certo, se não tem nenhuma torce, se não está forçando aqui na partezinha. E aí você faz um pouquinho, pressão assim com cuidado, e as perninhas encaixam nos contatos metálicos dentro do nosso circuito. Mesma coisa com o 4017, né? Só fazer o encaixe. E aí depois que eu tiver ele já com a fonte de alimentação, que eu vou escolher ainda qual que eu vou colocar, mas provavelmente vai ser 2 pilhas que eu vou usar aqui, eu faço um test drive e posto aqui no canal. Bacaninha? Obrigado por ficar conosco até aqui. Desculpa se o vídeo ficou muito lento. E qualquer dúvida, ou se você acha que tem uma coisa que a gente possa melhorar ou explicar melhor desse circuito, dessa montagem, não fique acanhado, tá? Não sinta vergonha, comente nos comentários que a gente vai procurar atender. Beleza? Até o próximo vídeo, galera!